Olá pessoal, então vamos começar o nosso vídeo de hoje, onde eu sempre gosto de saudar todos vocês, meu público querido. Olha, o trem está saudando também, não sei se vocês estão ouvindo, mas ele está passando aqui, apitando aqui, mas desejando a todos vocês muita saúde, muita paz, muita alegria e principalmente, pessoal, muita esperança no mundo de regeneração que vem por aí. E, como sempre eu falo, não se esqueçam de orar pelas almas que estão perdidas, tá, pessoal? A oração de vocês está ajudando muito nessa operação aí, tá? Pois muito bem, como já falei, essa mensagem ela foi dada por um espírito de altíssima evolução aqui da nossa esfera planetária, né? E que nos deu o prazer da sua presença anteriormente. Já falei para vocês, quem é novinho no canal, dá uma espiadinha lá no vídeo 106 aqui do canal. Quem é do podcast, dá uma olhadinha, ouça novamente o episódio número 245 do podcast no Spotify. E muito bem, as mensagens, como eu já falei para vocês, elas são muito ricas de conteúdo e eu precisei dividir essa mensagem que foi dada em 3 vídeos, gente. 3 vídeos. Desculpa. E esse aqui, gente, é o segundo vídeo dessa série, tá? O anterior foi o primeiro vídeo onde foi dado aquele aviso para vocês sobre um adensamento bem grande que vai haver na nossa psicosfera. E o assunto hoje, no entanto, é para lá de interessante e nós vamos conversar sobre o famosíssimo Nibiru, né? E Nibiru, ele é um planeta hipotético e que surgiu essa teoria baseada em escritos babilônicos e na ideia de que as nossas civilizações antigas entraram em contato com extraterrestres. Quem defendia bastante isso era o Zacarias Sitchin, que ele foi o tradutor de, mais 9.000 tabuletas que foram encontradas ali na Mesopotâmia, e a tradução que ele fez é muito, muito interessante, que levou ele a essas conclusões. E essa teoria, o que ela diz? Ela diz que esse corpo celeste, que se chama Nibiru, passará muito próximo à Terra, causando muitos cataclismas no planeta. Tem versões, inclusive, que dizem que a Terra vai ser totalmente destruída, que ele vai se chocar com a Terra, enfim. Temos também a teoria do Hercolobus, que seria um outro planeta, que não é Nibiru, mas seria um planeta que viria se colidir com a Terra e causando inúmeras catástrofes, né? E eu achei muito interessante, porque como eu tenho recebido muitas perguntas e questionamentos dos ouvintes, eu perguntei a essa entidade muito sábia e o nosso estimado irmão sobre Nibiru. E se você estiver gostando aqui, gente, já vai deixando seu like, clica no sininho. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, porque ao fazer isso, gente, vocês estão colaborando muitíssimo com o projeto de disseminação aí da nossa boa nova do mundo de regeneração. Então, gente, bora lá, vamos colaborar, tá bom? E, enfim, a entidade falou: você está me perguntando sobre Nibiru, minha filha, que eles sempre me chamam de minha filha, apesar de eu já ser velhinha assim, mas eles me chamam, muitos deles me chamam de minha filha, porque na verdade eles nos veem, gente, como crianças. Eles sempre falam: olha, vocês são crianças, vocês estão começando, vocês estão no início aí de toda a trajetória evolutiva de vocês. E então nós somos os vossos irmãos mais velhos.
Então, eles me chamam muito de filha por causa disso. Eu estou até contando isso porque eu já tive ouvinte que me escreveu me perguntando, mas por que eles te chamam de filha? Eu falei, não sei. Eu acho que é por causa disso, porque eles nos veem como crianças, né? Então, para eles, a nossa idade não importa muito. O que importa é a idade espiritual, a idade que nós temos, assim, de avanço evolutivo. Nós somos, assim, crianças para eles, né? Mas muito bem. Aí ele falou assim, olha, foi bem a intuição que você teve, minha filha. Vamos separar as coisas. Nibiru e Hercolobos. Hercolobos não existe, tá? É realmente, enfim, uma ficção, uma teoria. Agora, Nibiru seria ele, sim, o planeta chamado planeta Chupão. O que é o planeta Chupão? Já expliquei para vocês mais ou menos, né? O planeta Chupão é um corpo celeste que pode ser físico ou não, que ele possui um grande magnetismo que atrai os seres trevosos. Ou seja, é uma outra forma de você fazer a operação de extração de seres trevosos de um planeta. Só que a utilização do planeta Chupão é uma forma bem mais rude, bem mais assim pesada de se fazer essa operação de extração de seres trevosos. Porque vem esse corpo celeste, ele se aproxima do planeta lá onde tem que ser feita essa operação de extração e ele não se choca com o planeta, mas ao ter tanta proximidade com o planeta, ele causa sim cataclismas geológicos naquele planeta muito severos que vão causar desencarnes assim em massa, e aí o pessoal é chupado, digamos assim, por isso que chama planeta chupão. Ele, com seu magnetismo, ele chupa todas essas entidades trevosas dos umbrais, os recém-desencarnados, e vai embora, e vai carregando essa turma. E é um processo muito pesado para essas entidades, por quê? Porque o planeta tem sua velocidade, sua órbita, e ele não vai ficar ali paradinho. Ele passa meio de raspão, chupa todo mundo e segue em frente. E o que acontece? Os perispíritos desses espíritos trevosos que são chupados por esse planeta, eles são desfeitos de uma forma assim, meio violenta, meio rápida demais. Então, essas entidades, elas têm toda uma sensação de dor, inclusive sensação de ardência e queima, tá? Porque o perispírito é chupado de volta para o planeta, porque ele é semimatéria. Então, o planeta pega de volta o que é dele, segue só as mônadas com o planeta chupão. E esse processo é um processo bem assim, duro, é um processo duro. E que nós, pela misericórdia divina, tivemos essa suavização. Então, realmente, era previsto, sim, a passagem de Nibiru, exercendo toda a função do planeta Chupão, aonde os trevosos seriam todos. E foi isso, gente, que João viu, por isso que João ficou horrorizado, porque realmente não ia ficar pedra sobre pedra. Só que pela misericórdia divina e também pelo livre-arbítrio da própria humanidade, tá? Ou seja, nós não somos tão horrorosos assim. A gente tem os nossos méritos. Fazemos muita coisa errada? Fazemos, mas também fazemos muita coisa certa. E tem muita gente boa, muita gente elevada, evoluída que mora aqui no planeta. Então, graças a isso tudo, a nós não termos entrado numa terceira guerra mundial durante o período da moratória do Cristo, que aliás eu estou pensando em fazer um vídeo sobre isso. Eu já fiz um bem lá no comecinho, se não me falha a memória, ou talvez tenha sido um episódio do podcast, não sei.
mas acho que está na hora de refazer esse conteúdo aí para poder esclarecer também quem está chegando agora no canal, né? E, pois muito bem. Então, essa entidade explicou, inclusive, que a órbita deste corpo celeste já foi alterada para que ele passe a uma distância segura de todos os planetas do sistema solar. Porque a operação de extração dos seres trevosos, agora aqui na Terra, vai ser feita por Miguel Arcanjo, pela sua maravilhosa legião de cavaleiros templários e também com toda a ajuda dos nossos irmãos estelares elevados e da espiritualidade planetária. Ou seja, ó, gente, é todo mundo trabalhando de mãozinha dada, né? Todo mundo trabalhando para um objetivo comum e todos sob o comando amoroso do nosso Cristo amado, porque Ele é o nosso diretor planetário, Ele é que dá o comando de tudo, gente. Não tem outra figura, não tem nada disso. Ele é o nosso diretor planetário. Pois muito bem. Eu vou falar um pouquinho dessa entidade que se apresentou, porque eu acabei fazendo vídeo e não falei. Essa entidade, gente, que se apresentou aqui, é simplesmente um dos apóstolos, de nome Simeão. Ele já apareceu uma vez e não disse qual Simeão que era. Eu corri para pesquisar e eu verifiquei o quê? Que nós temos, gente, 2 discípulos que se chamavam Simeão. Nós tínhamos Simeão ou Simão, tá? É o mesmo nome, né? Aqui em português a gente conhece mais por Simão. Então nós temos o Simão Pedro, que é Pedro, e temos Simão Zelote, que também, esse Simão Zelote, ele era primo de Jesus. Ele era primo por parte de pai, ou seja, ele era filho de uma irmã de José. E quem se apresentou aqui é o Simão Zelote, tá? Porque na primeira vez que ele veio, ele não disse qual Simão que ele era. E eu fiquei na dúvida, o capitão também não me contou, perguntei para o capitão, mas ele falou, não vou falar isso para você agora não. E agora ele voltou e se apresentou, né? Muito fofo, muito querido. E ele que nos deu todas essas notícias, né? E ele falou, olha, a órbita desse planeta já foi alterada e essa modificação, minha filha, será benéfica também para o planeta Terra, que não será abalado pela proximidade excessiva, eliminando o risco de grandes cataclismas geológicos. Que maravilha, não é mesmo? Ponto para o nosso Cristo amoroso, porque o Cristo, gente, ele é demais, né? Ele é muito fofo, ele sempre que ele pode, ele suaviza, ele melhora a vida da gente. Essa ideia que algumas religiões têm de um Cristo sisudo, de um Cristo brabo, de um Cristo julgador, gente, isso não existe. O Cristo é amor. Não é molenga, não é isso também. Não é que ele é passivo, ele é bobão. Não. Ele sabe exatamente o que fazer, quando ele precisa ser severo, ele é severo, mas sempre com amorosidade. Nunca com raiva, nunca com conotação de punição. Isso não existe para ele, que o Cristo, gente, é amoroso. Pensem num ser totalmente amoroso. É ele. E ele não quer ver a gente sofrer. Ele quer que a gente vá para frente, mas ele quer que a gente evolua, que a gente ande com as nossas próprias pernas. Ele não vai ficar carregando a gente, não. Nós temos que andar, mas ele vai ajudar. Ele vai dar lá um tênis confortável, ele vai te dar uma bengalinha, vai te dar um copo d'água na hora que você precisar, vai te dar uma toalhinha para você enxugar o suor, mas quem tem que fazer a caminhada somos nós. Ele está ali, parando, ajudando, dando condição, ensinando, treinando,
mas nós é que temos que caminhar, né? E aí Simeão continuou dando a aula dele, né? E ele falou assim: para os nossos irmãozinhos trevosos, também vai ser um processo muito mais suave, porque eles terão seus perispíritos desfeitos de forma amena e suave, sem qualquer sensação de dor ou de ardência. Porque eu já contei para vocês, né, que eles vão ter os perispíritos deles desfeitos nas câmaras de repouso. Então, nosso queridíssimo Simeão continuou explicando e ele falou o seguinte, falou: olha, minha filha, o planeta também poderá ir efetuando a transmutação da energia péssima que acompanha a semimatéria destes seres. Eis que a absorção pela Mãe Terra será controlada por nossos queridos irmãos estelares. Então, gente, é como eu já falei anteriormente, o processo de desfazimento dos perispíritos desses seres trevosos é como se fosse assim, como se você tirasse as roupas muito sujas e rasgadas, fedorentas, horríveis, mal cheirosas, e você então pegasse essas roupas e submetesse essas roupas a um processo de desfazimento. Então, é claro que vai surgir a partir dali uma substância ruim, mal cheirosa, contaminada. E então, essa substância, essa água imunda, ela seria encaminhada para a Terra, para que a Terra fizesse a transmutação. Então, mal comparando, só para que o entendimento possa ficar um pouco mais claro, é mais ou menos como se fosse algo desse tipo. E como vão ser, gente, mais de 4 bilhões de seres que terão seus perispíritos desfeitos, vocês podem imaginar a quantidade de energia pesada, contaminada, suja, ruim, que vai ser gerada com o desfazimento dos perispíritos deles. Então, os nossos queridíssimos irmãos estelares elevados, eles vão controlando digamos assim, a colocação desses resíduos no solo do planeta de uma forma assim lenta, que a Terra vai tendo condição, nossa queridíssima Mãe Terra, vai tendo a condição de absorver aquilo, transmutar e devolver essa energia purificada através dos poros planetários. Então, gente, assim, dessa forma, o planeta ele vai transmutando essas energias todas de forma concatenada e dentro de critérios que manterão a estabilidade energética do planeta, sem qualquer risco de somatização por parte do planeta, garantindo dessa forma uma tranquila transição planetária. Pra vocês verem, gente, como que é maravilhosa a misericórdia divina, né? Nós realmente, eu acho que somente gerações futuras, já que serão mais assim adiantadas, terão condições de fazer uma avaliação mais precisa do quanto nós estamos sendo beneficiados nesse processo de transição planetária pela misericórdia divina, né? E então o nosso querido amigo espiritual continuou falando, né? E ele disse assim que a nossa rede benigna, gente, a rede benigna, eu já fiz um vídeo sobre ela, e quem tiver interesse, dá uma olhada na relação dos vídeos do canal, procure a rede benigna, onde é tudo bem explicadinho. E que eu não vou explicar agora, senão esse vídeo vai ficar imenso, né?
Mas, muito bem, a rede benigna, ela se encontra bastante fortalecida já e junto com a energia oriunda da decodificação dos cristais que foi feita pelo nosso Cristo amado, a rede benigna junto com essa energia da decodificação, juntas, elas darão conta tranquilamente de tudo absorver e transmutar. Daí a grande importância do desmonte da rede deletéria, que foi criada pela elite trevosa em conluio com seres estelares não elevados. Essa rede deletéria, ela foi criada, ela funcionava no plano astral do planeta e de uma forma muito perversa. O que eles fizeram? Porque o planeta, gente, ele tem o que a gente chama de poros planetários, que é por onde sai uma energia muito boa do planeta. E essa energia, ela formava uma rede benigna. E essa rede benigna, ela foi cortada porque os trevosos foram lá nos poros planetários e colocaram equipamentos para distorcer essa energia boa, transformando-a em energia ruim, energia viciante, uma energia assim muito ruim. E com isso eles esperavam realmente poder controlar toda a raça humana, abaixando completamente o nosso padrão vibratório. Só que eles não contavam que nosso Cristo não ia deixar isso barato. E o que aconteceu? Chegou a ordem, disse, olha, vamos desmontar isso, tá? E o desmonte foi feito. E aí quem quiser saber, eu tenho 3 vídeos que falam sobre toda essa magistral operação de desmonte que foi comandada, gente, pela equipe de Andrômeda. Então, nossos queridíssimos azuizinhos do coração, que eles têm, assim, engenheiros de rede maravilhosos, avançadíssimos. Veio uma equipe de lá especializada que auxiliou na desmontagem dessa tal rede deletéria, que está desmontada, gente, desde fevereiro de 2023. Acabaram com a rede deletéria. E aí, com isso, a rede benigna, ela ressurgiu mais forte do que nunca. Então, gente, pra vocês verem como que nós somos auxiliados tanto pelos irmãos extraterrestres elevados, como pelo nosso Cristo amado, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luísa Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, queridas e queridos, espero que estejam gostando do vídeo de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Basta clicar no botão de inscrição ali embaixo e você não perderá mais nenhum vídeo aqui do canal. Então, antes de continuarmos, se você ainda não é parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não queremos que você perca nenhuma atualização do mundo da astrologia. Vamos lá, inscreva-se, é rápido e fácil. E para vocês, minhas queridas e meus queridos que já fazem parte da nossa comunidade, estamos aqui para agradecer por todo o apoio. Vocês tornam essa jornada ainda mais especial. Agora, não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo. Lá você encontrará links para livros incríveis de astrologia e espiritualidade que recomendamos e a oportunidade de ter seu mapa astral personalizado. Tudo está à sua disposição, basta dar uma olhada na descrição abaixo. Então já sabem, inscrevam-se agora e confiram os links na descrição. Agradeço a todos por fazerem parte da comunidade Astro Vibes, que as estrelas iluminem o seu caminho e até o próximo vídeo.